Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como está a sua casa? E aqui a casa como templo, né? Como a sua vida, a sua alma. Mas também como está a sua casa, a igreja doméstica, como a igreja fala, pelo Concílio Vaticano II, né? Onde tem uma família, existe uma igreja doméstica ali. Sua casa está edificada sobre o quê? Sua vida está edificada sobre o quê? Sua família. Está firme ou está como um edifício condenado? Às vezes nós vemos um prédio ali quando a estrutura está toda abalada e não tem o que fazer a não ser derrubar e reconstruir novamente a partir do alicerce. Como está a tua vida? A tua casa, o teu templo, sendo a tua alma ou também a tua casa, a tua família? Está precisando desmoronar tudo e reconstruir? Ou está precisando apenas de uns ajustes? Ou está bem? Veja, na primeira leitura e no Salmo, nós temos uma introdução para que o Evangelho nos traz. Essa leitura de Isaías já fala: uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro, para que essa cidade fosse fortalecida e não fosse invadida pelos inimigos. E diz: abri as portas para que entre. Quem vai entrar nessa casa? Quem vai entrar nessa moradia? Quem vai entrar na moradia eterna, na Canaã celeste, na terra prometida celeste? Nós estamos no tempo do Advento, né? Se espera do Cristo que vem no Natal, que nós celebramos, mas esse Cristo que vem uma segunda vez e definitiva. Mas quem é esse povo? Tanto o Salmo quanto a primeira leitura nos fala de características desse povo que entrará nessa cidade fortificada e que ninguém pode invadir e abalar. Ele fala um povo justo. Um povo justo. E o que é ser um povo justo? Ser íntegro, correto, honesto, puro diante de Deus, reto nas suas intenções, nas suas atitudes, reto nas suas decisões. E aí é um dia de refletirmos e vamos analisando diante disso tudo que a liturgia da palavra nos fala. Eu estou sendo íntegro, correto, honesto. Eu estou sendo puro diante de Deus nas minhas decisões, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no trato com o outro, com o próximo. Eu estou sendo justo com Deus e também com o outro, com o próximo. Outra característica desse povo, um povo cumpridor da palavra. Não é apenas ouvir, escutar a palavra, não é apenas ter a palavra de Deus na nossa mão, ou ter a palavra de Deus ali num espaço na nossa casa. Não, mas é também ter a palavra em casa, ter a palavra na mão, escutar a palavra, mas principalmente colocar em prática. Aquele povo que vai adentrar a Jerusalém celeste é aquele povo que é justo, aquele povo que é cumpridor da palavra, que coloca em prática na sua vida. Outra característica, firme em seu propósito, firme nos propósitos do Senhor, firme nele, está firmado em Deus e não em si próprio, e não em ideias, e não firmado
nas coisas que passam deste mundo. Outra característica, um povo que confia no Senhor, que espera no Senhor, tem sua esperança fundamentada em Cristo. Um povo que tem o Senhor como sua rocha firme. Como o Salmo diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança ou nas coisas desse mundo. Sua esperança está firmada apenas no que você vê? Em que está firmada a sua esperança hoje? Naquilo que você vê, apenas naquilo que você toca, naquilo que você é capaz de ver? Eu lembro aqui, nas palavras de Paulo, lembrando que o cristão é baseado não naquilo que é palpável, não naquilo que vê, mas baseado na fé. O cristão é aquele que é baseado na fé. Na maioria das vezes, 90 e poucos % da nossa vida cristã é baseada na fé. E a fé é a certeza daquilo que não vemos. É a certeza de algo que não está aos nossos olhos, à vista dos nossos olhos, que não podemos apalpar. A fé é aquilo que nós olhamos sem ver e temos a certeza que vamos alcançar, porque é um Deus que nos fala. É não estar firmado nas certezas humanas. E Deus é Deus. Ele não é um homem para mentir, como diz lá no Antigo Testamento. Ele não nos engana porque Ele é um Deus fiel. E se nós encontrarmos essa segurança, essa confiança e esperança nesse Deus que é fiel, que não é um Deus que mente, mas é um Deus que é um Deus de promessas, e que nós sabemos que Ele vai cumprir essas promessas, daí nós podemos nos lançar em algo que nós não enxergamos, mas nós confiamos porque estamos sobre as asas de Deus. Estamos sobre aquele que diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu cuido de vós, como cuido das aves e como cuido das ervas do campo. Meus irmãos, não queira confiar nas coisas desse mundo, como diz na estrofe do Salmo. Primeira coisa, nem confie no mundo, nas coisas do mundo. E outro segredo de santidade, desconfie sempre de si mesmo. Tem uma música secular que diz, confie em si mesmo. Se deve confiar em alguém, confie em si mesmo. Já nós, cristãos, que sabemos que somos frágeis, pecadores, que nessa carne aqui tem um germe que nos leva ao pecado, segredo de santidade, desconfie sempre de si mesmo. Por mais que você esteja bem na vida, no caminho da santidade, no caminho em Deus, por mais que você diz, eu estou bem, não tenho pecados, não estou com pecado, já confessei, sempre desconfie desse ser que é frágil e pecador, que no próximo momento ali pode tropeçar. Sem o Senhor, a nossa vida é como uma casa sem alicerce. E aqui eu parto para o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará nessa cidade fortificada com muros e antimuros que o Senhor colocou. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veja, para construir uma casa, a primeira coisa é fazer um bom alicerce. E primeiro é preciso mapear o terreno. Depois de mapear o terreno, é preciso cavar aquele terreno. Não firmar-se naquela terra superficial, mas aí de acordo com o terreno, alguns terrenos vai ser preciso cavar mais. Outros menos, mas é preciso cavar até chegar em uma parte da terra que é firme, que é pedra. E ali começa a colocar tudo aquilo. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou pedreiro, mas a gente vai olhando aquilo que é necessário. E quando chega na rocha firme ali, numa terra firme, aí começa a fazer o alicerce, colocar o concreto e tudo mais, as ferragens. Isso é o que diz São Lucas. Nós lemos aqui, proclamamos o Evangelho de Mateus, mas Lucas fala mais detalhado com relação ao alicerce. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha.
Veja, não é a primeira impressão quando alguns leem esse evangelho é de que o homem chegou numa pedra, ali numa rocha, e construiu a casa em cima. Não. Imaginem as duas casas ali, num terreno de areia. Imagine um que cavou aquela areia, cavou até chegar na rocha. E ali ele construiu o alicerce. O outro não. O outro só construiu ali na superfície, sem alicerce nenhum. Teve preguiça de cavar fundo. Não fez o esforço de cavar, como nos diz São Lucas, até encontrar um terreno firme embaixo para construir. A torrente investiu contra ela e logo ruiu, como diz no Evangelho. E grande foi a ruína daquela casa. O alicerce, ele fica escondido. O alicerce ninguém vê, fica escondido ali. Mas é o mais importante. E aqui eu entro na vida interior. Veja, é exigente porque precisa cavar muito, até chegar na parte do solo que é uma rocha firme para construir. Veja, por detrás daquele homem, daquela mulher, que, como diz na primeira leitura, é justo, espera no Senhor, confia no Senhor, é firme nos seus propósitos, cumpre a palavra de Deus. Por trás desse homem ou dessa mulher, que tem todas essas características da primeira leitura e do Salmo, é um homem ou uma mulher que está escondido em Deus. É um homem ou uma mulher que ninguém vê, mas no escondido é um homem ou uma mulher firme numa vida de oração, numa vida interior. Como diz lá num dos evangelhos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo, sem que ninguém veja. E no segredo, Deus te recompensará. Esse é o segredo desse homem e dessa mulher, justo, que confia, que espera, que é firme nos propósitos de Deus e que cumpre a palavra de Deus. É alguém que está firmado no alicerce, que cava dia após dia. Esse cavar fundo é a exigência que é chamado da ascese. A ascese é o esforço para alcançar a santidade. A ascese é esse exercício diário, constante, de cavar fundo até encontrar o Senhor. De entrar no mais íntimo de nós para encontrar o Deus que habita em nós, na intimidade, na vida de oração. Agora o preguiçoso, que não quer ter uma vida espiritual, que não quer ter nenhum esforço para conquistar as virtudes, que não quer cavar, não quer se esforçar para ter uma vida íntima, uma vida de oração, não quer gastar tempo com Deus, não é vigilante, não se esforça para fugir das ocasiões de pecado, aí quando vierem as tribulações, a casa cai. Construir a casa sobre a rocha, que é o Cristo, é fundamentar as nossas vontades na vontade do Senhor. Fundamentar os nossos esforços na vontade do Senhor. Os nossos sonhos nos sonhos de Deus. As nossas ambições naquilo que é vontade de Deus. Os nossos projetos, antes de construir a casa, faz um projeto. O projeto da nossa vida precisa ser um projeto firmado no arquiteto que é Deus, não em nós mesmos. É olhar para a planta que Ele já construiu. Depois é só colocar em prática. Construir a casa sobre a rocha significa construir também sobre alguém que é rejeitado. São Pedro fala: pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Significa estar consciente de que nós passaremos por contrariedades, por tribulações. O Senhor falou: caiu a chuva, engrossaram-se os rios, sopraram-se os ventos, mas a casa não ruiu. O Senhor não falou que não virão tempestades, problemas. Virão sim. E Ele fala: sobre aquela casa caiu tempestade, vieram ventos fortes, mas se está fundamentado naquele que é o Cristo, que foi rejeitado, e que nós também, se Ele foi rejeitado, nós seremos, se Ele foi perseguido, também nós seremos, mas se estamos fundamentados, cavando dia após dia, e firmado no alicerce, a casa não cai. Estar firmado sobre a rocha significa usar de sabedoria. E a sabedoria vem do alto, é o Espírito Santo que é o doador da sabedoria. Então, quanto mais íntimos do Senhor, nós seremos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E aí,
como diz o insensato, é que construiu a casa sobre a areia, sabendo que poderia construir sobre uma rocha firme. É insensato, é imprudente. Aquele que sabe que pode, que a casa precisa ser construída na rocha e não constrói, é preguiçoso. E por fim, construir a casa sobre a rocha é construir sobre a rocha que o próprio Cristo falou. O Cristo é a rocha, a pedra angular. Mas um dia ele olhou para um homem frágil que o negou 3 vezes, que caía, que era pecador, mas que ele olhou para ele e disse: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as forças do inferno, nunca prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Construir a casa, a nossa casa sobre a rocha, é construir sobre o alicerce fundado também nessa pedra que é o Pedro, que é a igreja. Além de estar firmada em Cristo, firmar-se também na igreja. Aquele que diz que quer ser cristão, mas não quer estar na igreja, é um desigrejado, vai ruir. A casa que é firmada sobre a rocha, a pedra angular que é Cristo, precisa também estar fundamentada em Pedro, o Papa, sobre a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão. Como na primeira leitura fala, que o Cristo colocou muros e antimuros para que o inimigo não destruísse. No Evangelho, a casa que não cai é aquela que é firmada e alicerçada na pedra angular que é o Cristo. O inimigo não poderá nunca sobre nós se estamos firmados no vencedor que é Cristo e que quer fazer de nós vencedores. E um dia adentraremos as muralhas da terra prometida celeste. Aquele que for justo, que confiar no Senhor, que espera no Senhor, que tem o firme propósito nele e que põe em prática a sua palavra com a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.